Muito boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos. Começamos as nossas leituras de hoje com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Pureza de coração não significa ausência de erros, significa ausência de egoísmo e orgulho em nossas intenções. É o coração puro, é o coração que ama. Livro dos Espíritos. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito fica obrigado a assistir o protegido, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Kardec ainda faz uma pergunta complementar. Quando se dedica a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Por exemplo, numa família, o espírito protetor de uma pessoa se dedica a ela mais do que aos outros da mesma família. Ela vai ter uma atenção maior para o seu espírito protegido, seu pessoa, que está encarnada, e para os outros ela dá uma assistência menos exclusiva, não vai acompanhar nos lugares, não vai estar mais presente do que para essa que ele é o espírito protetor. Isso é um exemplo, tá? Vamos então para a Gênese, continuando a falar se Deus faz milagres, no capítulo Caracteres dos Milagres. Admitindo que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecidas, tais leis já não seriam imutáveis, mesmo, porém, que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á pelo menos de reconhecer que só ele, Deus, dispõe desse poder, sem se negar ao espírito do mal a onipotência. Não se pode admitir lhe seja dado desfazer a obra divina, operando de seu lado prodígios capazes de seduzir até os eleitos, pois que isso implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus. É, no entanto, o que ensinam. Se Satanás tem o poder de sustar o curso das leis naturais, que são obra de Deus, sem a permissão dele, mais poderoso é ele do que a divindade. Logo, Deus não possuiria a onipotência e, como pretendem, se delega poderes a Satanás para mais facilmente induzir os homens ao mal, falta-lhe a soberana bondade. Em ambos os casos, a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. Daí a Igreja vem distinguir bons milagres que procedem de Deus de maus milagres que procedem de Satanás. Mas como diferenciar, seja satânico ou divino, um milagre será sempre uma derrogação de leis emanadas unicamente de Deus. Se um indivíduo é curado por suposto milagre, seja de Deus que opere, seja de Satanás, não deixará por isso de ter havido uma cura. Torna-se forçoso fazer pobríssima ideia da inteligência humana para se pretender que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados miraculosos
há de se concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais de que se podem utilizar espíritos desencarnados ou encarnados, como de tudo, como da própria inteligência e dos conhecimentos científicos de que disponham, para o bem ou para o mal, conforme neles preponderem a bondade ou a perversidade. Valendo-se do saber que tenham adquirido, um ser perverso pode fazer coisas que passem como prodígios aos olhos dos ignorantes. Mas quando tais efeitos dão em resultado um bem qualquer, seria ilógico atribuir-se-lhes uma origem diabólica. Mas a religião, dizem, se apoia em fatos que nem explicados nem explicáveis são. Inexplicados, talvez, inexplicáveis é questão muito outra. O que o homem sabe das descobertas e dos conhecimentos que o futuro lhes reserva? Sem falar do milagre da criação, o maior de todos, sem contestação possível, já pertencente ao domínio da lei universal. Não vemos se reproduzirem hoje, sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, os êxtases, as visões, as aparições, as percepções à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras, com os seres do mundo invisível, fenômenos esses conhecidos desde tempo imemoriais, tidos outrora por maravilhosos e que presentemente se demonstra pertencerem à ordem das coisas naturais, de acordo com a lei constitutiva dos seres. Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais, como, porém, outros análogos e ainda mais maravilhosos se encontram em todas as religiões pagãs da antiguidade. Se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza de tais fatos, não se saberia dizer qual deveria prevalecer. Pois bem, está aí explicado que Deus não tem necessidade de fazer milagres, e muito menos que haja milagres do mal. Porque se um milagre faz o bem, não pode ser do mal. Óbvio, né? E assim nós terminamos. E vamos ler uma trovinha de Casimiro Cunha, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, frases breves. Onde há fogo surge fumo, exclama velho rifão, mas há quem visite o incêndio no esforço da salvação.